Minha primeira afirmação é a seguinte: não existe prova geológica de que ocorreu um dilúvio universal. Errou! Pô, aí nem teve briga pela cadeira. Como foi afirmado que não existe ocorrência de um dilúvio global, evidências, né, disso, eu trabalhei 9 anos para fazer esse trabalho e existem sim evidências geológicas. Se a gente lê o texto bíblico, ele dá informações que você pode retirar hipóteses e testar isso na geologia, porque o dilúvio é um evento geológico, sim, por natureza. Tá? E eu fiz isso e achei umas coisas muito interessantes a respeito. Por exemplo, ele diz que romperam-se as fontes do grande abismo. Eu fui estudar geofísica, estudar essa geologia, essas coisas. Como é que você rompe as fontes do abismo? Que no contexto bíblico são as fontes oceânicas. Então você teria que romper a crosta terrestre. Como é que você rompe a crosta terrestre, que é extremamente grossa, 40, 50 quilômetros de espessura? Então você tem que ter agentes externos com energia violenta. Aí eu fui parar, mas será que foram asteroides? Fui descobrir, sim. Muitos criacionistas bíblicos defendem que impactos de asteroides começaram Foi eles que criaram o quê? As placas tectônicas, então? Na realidade o conjunto todo, né? Então, mas não foi apenas um impacto, foram dezenas de impactos de asteroides. Dezenas só? Dezenas, chega a centenas, eu diria. Centenas só para romper a placa? Para criar as placas tectônicas, centenas de asteroides? Centenas de asteroides caem hoje na Terra. Mas tem que acertar o chão, né? Corte rápido. Rompeu a crosta, você derramou basalto. O basalto é rico em água molecular. Inclusive foi comprovado com aquele diamante lá de Juína, e depois teve mais um outro que também descobriram, que você traz água molecular lá do manto superior, cerca de 400, 600 quilômetros de profundidade, e essa água vazou pelo magma basáltico. Os impactos de asteroide, é conhecido na geologia, e as referências estão aí, ele gera vulcanismo em larga escala. Rompeu aquilo que é hoje a Mesoatlântica e também em volta da Antártida, para o Pacífico, para o Índico, lá no Círculo de Fogo do Pacífico. E tudo isso vazou basalto com água molecular, quente, vapores. Aí você tem mais aí 28 grandes províncias ígneas, que também derramou vapores. E os geólogos fizeram um trabalho excelente, mapearam os vulcões que hoje são submarinos. 24.635, por incrível que pareça, acima de 800 metros. E nós temos aí mais ainda uns 12 supervulcões que entraram em erupção. Então isso faz parte da cosmovisão criacionista bíblica do início do dilúvio. Esse vapor d'água foi para a atmosfera, saturou a atmosfera e deu aqueles 40 dias de chuva, que as pessoas acham que o dilúvio só durou 40 dias. Uma chuva cataclísmica, não é nem torrencial, eu diria que é algo como as cataratas do Niágara na época das cheias. Né, caindo do céu. Aí chegou a cobrir tudo, cobriu até o Everest. O Everest não tinha aquela altura, porque o mundo antediluviano... Quanto tinha de altura o Everest? Não existia Everest. Não existia? Não existia Everest. Não existia Corte rápido. Porque o Everest ele é um ponto muito interessante no dilúvio, porque se tivesse cobrido o Everest, só a pressão seria na casa dos 850 atmosferas. Mas não o Everest não foi coberto. Por quê? Porque ele tem camadas sedimentares com fósseis, inclusive até lá em cima tem calcário com seres marinhos microscopicamente, existem documentários para isso. Mas foi levantado pelo movimento de placa, né? E a base do Everest é granito, então ali aquela região sempre foi uma crosta continental. A teoria da elevação do Everest é da Índia, a suposta Índia que estava lá perto da Antártida, se deslocou por 200 milhões de anos e bateu a 6 centímetros por ano na costa da Ásia. Só que isso ignora evidências geológicas de que a Índia e a placa asiática é a mesma placa, não tem rachaduras, não tem separações. Aí subiu o Everest, que a teoria tradicional diz que ele subiu por compressão da Índia apertando a crosta asiática. Só que os que se observa no platô tibetano, por exemplo, em cima dos Himalaias... Tem as estrias, né? Tem as estrias geológicas ali que provam isso, as fraturas também. Pois é. Que são ainda perpendiculares à movimentação das placas, que é a maior evidência que a gente tem. Pois é, só que quando você observa os planaltos tibetanos e os próprios Himalaias, eles não há inclinações significativas, ou seja, ele subiu totalmente de baixo para cima, não por compressão, mas por elevação de crosta, ou do manto superior, no caso, embaixo da superfície do Himalaia. Tá? Isso é
arcabouço. O dilúvio também dá informação que ele trabalha com água, muita água, certo? Então a água, ele diz que a água era para ocasionar um evento de extinção em massa em escala planetária. Esse é o objetivo básico do dilúvio. Então a pergunta é, existem evidências de extinções em massa em escala planetária? Sim, eu contei pelo menos 12 cemitérios fósseis no mundo todo. As camadas de carvão se estendem pelo mundo todo, com bilhões e bilhões de toneladas de carvão, que veio das florestas que foram destruídas. Então você tem, a água gerou uma erosão cataclísmica. Continuando a questão da erosão cataclísmica, você teve uma erosão calculada com base em 3 mil perfurações geológicas das megasequências, das 6 megasequências, né, da Salk, da Tipicaino, da Cascaquia, da Absaroka, Tejas e Zuni, Zuni e Tejas, né? Eles descobriram que todas essas camadas geraram 245 milhões de quilômetros cúbicos de erosão, de terras erodidas, no mundo todo, nos 5 continentes. E você tem as mesmas mega sequências, você tem todas elas da mesma forma. É cascalho, você tem arenito, você tem areia, você tem lama e você tem calcário. Né? Todas as 6. E se você pegar a coluna geológica, você vai observar que toda a coluna geológica tem fósseis índices. E esses fósseis índices são todos marinhos. Ou seja, na formação da coluna geológica no mundo todo, estava envolvido água oceânica. Sim. Tá? Então você tem, dentro das camadas sedimentares, você tem os fósseis. Sim. E você tem cemitérios fósseis no mundo todo. Ou seja, aquele pressuposto, uma extinção em massa em escala planetária, ele está demonstrado nos cemitérios fósseis. A erosão cataclísmica gerou as camadas sedimentares e foi demonstrado que não existe erosão entre camadas. Ela é plano paralelas, atingindo milhões de quilômetros quadrados, com 30, 40 metros de espessura, dependendo da camada. E também não tem alimentação para os animais que foram fossilizados. Você tem os animais e você tem o período carbonífero lá com as imensas florestas que foram soterradas. Né? Você não consegue ver bioturbação entre as camadas, raízes de árvores, toca de mamíferos, répteis ou buracos de vermes. Ou seja, não houve tempo durante a formação das camadas dessas coisas acontecerem. Então você tem isso no mundo todo. Por exemplo, o arenito São Pedro, que pega nos Estados Unidos, ele pega os Estados Unidos, Canadá, as ilhas canadenses e vai até lá na Groenlândia. Nenhum evento regional ocasionaria isso. Então nós temos camadas sedimentares precipitadas rapidamente, inclusive foram feitas experimentos em laboratórios de hidrodinâmica com lama escorrendo, tem universidade que tem essas coisas, isso aí. e eles movimento turbulento. Em movimento turbulento. Né? Eles observaram que todas as camadas sedimentares, ele fraciona naturalmente, de acordo com a mecânica dos fluidos e a sedimentação, todas elas se formaram simultaneamente. Então não é possível dizer que a primeira de baixo é mais antiga do que a de cima, que seria mais nova. Dá sim, tá? A gente vai em média. Pois é, mas nos experimentos de laboratório isso não foi demonstrado. Aí tem na questão do tempo profundo da geologia, tem um trabalho que eu gostei muito, que eu quero até ir no Grand Canyon, conhecer o Grand Canyon, que lá é o geólogo é a Disney. Exatamente. O Grand Canyon é até o de menos, e Utah é muito mais bonito. Se você for para os Estados Unidos, vai para Utah, que é muito mais legal. Então, tem umas dobras no Canyon, dentro do Canyon, que pega 250 milhões de anos pelo tempo clássico. O Dr. Andrew Snelling, que é um geólogo australiano, foi fazer pesquisa, ele queria tirar amostras microscópicas, 53 amostras de rochas das dobras, e tirou de amostra de controle nas planícies e tal, para verificar se aquelas dobras aconteceram enquanto as camadas estavam moles, ou se aconteceu quando elas foram dobradas ou por aquecimento, ou se rompeu e foi recristalizado. Né? Ele descobriu que só tinha 4 slides de 1940 em preto e branco de microscopia das camadas, das dobras lá do Carbon Canyon. Né? O que ele descobriu? Primeiro, que as camadas estavam moles. Por quê? Porque não existe dentro das amostras de microscopia, inclusive está no meu site, eu baixei os arquivos, que são monstruosos, os artigos dele, tem inclusive os slides dos microscópios, que não houve quebra nem recristalização. Ele também observou que não houve aquecimento para você dobrar por aquecimento, porque ela viraria ou rocha metamórfica, ela mudaria de natureza de sedimentar. Né? Aí ele descobriu também, entre os grãos de quartzo das amostras, ele descobriu muscovita, que é um mineral muito sensível, ele poderia ser triturado se fosse
aquele movimento daquela areia demorasse muito tempo. Então, não poderia acontecer isso. Ele também descobriu ilita e esmectita, que derrete até 150 graus, ela desaparece. Geologia que trouxe isso. Ele descobriu junto nas amostras de microscopia.